Oi pessoal, eu sou o Ricardo e esse é o update número 20 no progresso da Starship, o primeiro de 2021. Começamos falando do complexo de lançamento. A plataforma de pouso teve a seção danificada pela colisão do SN8 removida e já foi reparada em preparação para o voo do SN9. A remoção dos destroços finais do SN8 foi iniciada com a remoção do flap dianteiro quase intacto que ainda estava conectado ao nariz. E contrário ao que o Elon disse em um tweet depois do voo do SN8, o nariz foi destruído e os pedaços de aço retorcido enviados para reciclagem. No fim das contas, faz sentido. Nenhuma empresa do setor aeroespacial quer um pedaço retorcido de metal exposto em seu QG. Não causa uma boa impressão. No dia 30 de dezembro, um tweet do Eric perguntando se essa animação representava de forma correta o perfil de pouso do Super Heavy desencadeou uma conversa onde o Elon Musk revelou várias informações novas sobre a Starship e o Super Heavy. A primeira resposta dele dizia que a SpaceX tentaria capturar o propulsor com o braço da torre de lançamento, usando as aletas de grade como suporte estrutural. O que? Essa foi a reação de praticamente todos os criadores de conteúdo e artistas 3D que vinham trabalhando em animações do pouso do Super Heavy. De cara, a ideia parece meio maluca, e muita gente até questionou se ele estava falando sério. Mas depois, parando para pensar, a ideia tem seu mérito. As aletas de grade já são projetadas com muita robustez para suportarem as cargas aerodinâmicas durante a descida. Elas, de certa forma, carregam cargas maiores do que o peso do propulsor durante a queda para a atmosfera. Então, uma forma de pensar sobre essa mudança é que a SpaceX vai estar movendo as pernas de pouso para o topo do propulsor e combinando elas com as aletas. Isso tem uma vantagem bastante óbvia. Todo o peso de um mecanismo de absorção de choque que faria parte das pernas de pouso pode ser transferido para a torre de lançamento, que é uma estrutura fixa no solo e não tem qualquer limite de peso ou tamanho para o projeto desse mecanismo. Respondendo a um tweet da Viv, que perguntava se essa mudança era para remover o peso das pernas de pouso, o Elon respondeu que isso reduz a massa e o custo das pernas de pouso, e possibilita que o propulsor seja reposicionado na plataforma de lançamento imediatamente após o pouso, ficando pronto para voar de novo em menos de uma hora. Então, como exatamente isso vai funcionar? Bom, tem essa proposta aqui do Eric, com um mecanismo que captura e mantém o propulsor suspenso pela torre de lançamento. Ele fez duas versões, uma com um mecanismo posicionado no meio da torre e outra com um mecanismo no topo da torre. O Small Stars fez uma animação mostrando o propulsor descendo lentamente e fazendo um movimento lateral na parte final para se alinhar com essa estrutura suspensa, de forma que as aletas atuem como pernas de pouso. O Elon Musk fez um comentário sobre essa animação, dizendo que o movimento de um foguete é primariamente vertical, então o ideal é que a parte de cima do mecanismo de captura fique aberta. Outra possibilidade é algo parecido com esse braço de suporte do Electron. Durante o pouso do Super Heavy, esse braço se ergueria se alinhando com o propulsor e no momento correto fecharia o mecanismo de captura em torno das aletas. Mas talvez a mais próxima de um mecanismo real seja essa aqui feita pelo Corey, onde um par de braços se estende à medida que o propulsor desce e ajusta a posição do suporte das aletas, que também absorvem o choque do contato, para então descer o propulsor até as travas inferiores em preparação para mais um lançamento. O Tony Bella também fez um infográfico que demonstra uma possibilidade similar ao do Eric, mas com braços independentes que conseguem compensar caso o propulsor desça um pouco desalinhado. A solução dele usa contrapesos na torre de lançamento para descer o propulsor até o chão. Essa ideia é maluca demais ou faz todo sentido? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Nessa mesma conversa sobre o Super Heavy, o Everyday Astronaut perguntou qual era o sentimento do Elon em relação ao SN9 e o que tinha sido feito para resolver o problema da queda de pressão no tanque secundário de metano. O Elon respondeu que o SN9 vai pressurizar o tanque secundário de metano com hélio,
e que uma solução de longo prazo ainda está sendo debatida, porque eles não sabem direito o que vai ser mais leve e simples. Isso não é bom. Eu sei que é uma solução temporária e que para as operações iniciais aqui no nosso planeta é suficiente. Mas toda a justificativa por trás do sistema de pressurização autógeno é justamente eliminar o uso de hélio e outros consumíveis. Eu tenho confiança de que a SpaceX vai resolver esse problema antes das primeiras missões para Marte. Mas essa solução temporária com hélio mostra que o problema é mais complexo do que imaginávamos. Isso abre espaço para falarmos de outra possibilidade para a queda de pressão no tanque secundário de metano do SN8, um efeito chamado de colapso do gás de preenchimento. Para explicar esse efeito, eu vou usar essa representação visual baseada no trabalho do membro Steenberg do fórum nasaspaceflight.com e diagramas do Rafael Adami. Durante a manobra de pouso, assim que os Raptors são religados, essa é a configuração dos tanques de metano. O principal com um restinho de combustível e o secundário ainda é cheio, mas sendo esvaziado bem rápido pelos Raptors. A pressão interna do tanque secundário é de 6 bares, a temperatura do combustível é menor que 161,5 graus Celsius negativos e a temperatura do gás de preenchimento é maior que 161,5 graus Celsius negativos. À medida que os Raptors ajudam o SN8 a mudar sua orientação para vertical, a configuração dos tanques muda, e o resto do combustível do tanque principal fica acima do tanque secundário, aumentando a superfície de troca de calor com o gás de preenchimento do tanque. Isso causa o colapso desse gás, que é quando ele condensa e passa para a fase líquida novamente, reduzindo a pressão do tanque para menos de 6 bares. A solução temporária introduz hélio como gás de preenchimento, que condensa a menos 268,9 graus Celsius negativos, ou seja, uma temperatura que o metano líquido do tanque nunca vai atingir. A campanha de testes do SN9 surpreendeu a todos no dia 13 de janeiro, dia em que era esperado a condução do segundo teste de fogo estático do protótipo. O Elon anunciou em um tweet que a missão do dia era praticar a partida dos motores da Starship, que fica presa na plataforma de testes, com a ajuda de pinos gigantescos durante a ignição. Por volta do 12h30 no horário local, um teste de fogo estático foi executado. Com sucesso. Os tanques da Starship não foram esvaziados após o teste, sinalizando que essa janela de teste seria diferente de tudo já visto até então. Cerca de 2 horas depois, os motores foram ligados pela segunda vez e após mais 1 hora e 15 minutos, o terceiro e último fogo estático do dia foi conduzido. Foram 3 ignições dos Raptors em sequência, no mesmo dia, sem qualquer intervenção manual das equipes. Isso demonstrou a maturidade do equipamento de solo, que foi capaz de reciclar a sequência de abastecimento 2 vezes seguidas, da plataforma suborbital B e do sistema de desconexão rápida e linhas internas da Starship, e representa um passo importante na continuidade das operações de teste no complexo. As restrições de tráfego aéreo necessárias já foram obtidas pela SpaceX para a condução do próximo passo na campanha de testes, que é o voo de grande altitude, um perfil similar ao usado com o SN8. Agora vamos falar do complexo de fabricação. No dia 29 de dezembro, o Nomad compartilhou uma imagem do que parece ser o novo modelo de disco de propulsão já integrado em um domo inferior. Para quem não lembra, o novo modelo é esse aqui da imagem, e eu fiz uma análise bastante detalhada, comparando ele com os modelos anteriores no update número 13. No dia 3 de janeiro, nessa imagem da Boca Chica Gal, podemos ver esse domo inferior em mais detalhes, durante a operação de encaixe com uma seção de 3 anéis. O que vemos é condizente com o modelo novo. Essas são as 3 perfurações que alimentam os Raptors com oxigênio líquido. E aqui vemos os 3 pares de suportes para os pistões hidráulicos
que fazem a vetorização do input dos motores. O que não conseguimos ver são as saídas de metano, que devem ficar no interior do cone invertido do disco, reduzindo o espaguete de encanamento do interior do tanque de oxigênio. Nessa imagem aérea do sobrevoo mais recente do RGV, vemos um robô montado em uma plataforma vertical dentro do quebra-vento. O uso primário dessa configuração tem sido para a solda dos suportes para as placas do escudo de calor, então logo devemos ver um nariz com algumas placas na região dorsal. Na mesma imagem, podemos ver um par de flaps dianteiros, provavelmente destinados ao nariz do SN11, que já foi visto em um estágio avançado de construção dentro da tenda que fabrica narizes. E ainda nessa imagem, podemos ver uma placa de aço curvada de aproximadamente 9,5 metros em um formato bastante distinto. Ela representa a nova versão do nariz, que vai ser construído com uma quantidade menor de painéis, que era de 81 na versão atual e vai passar a usar apenas 31. Isso significa que a construção vai ser mais rápida e o nariz vai ser estruturalmente mais robusto, já que serão necessários um número menor de soldas entre os painéis. Eu vejo o tempo todo comentários nos vídeos do canal falando da colonização de Marte. E tem muitas opiniões positivas e outras bastante negativas e pessimistas. O Elon Musk deu uma entrevista recentemente para o Matthias Döpfner, onde ele disse que se ele fosse recrutar colonos para Marte, o anúncio seria mais ou menos assim: é perigoso, você pode morrer. Vai ser bem desconfortável e vai ser uma viagem bem longa. A comida não vai ser boa e também podem acontecer coisas terríveis por lá. Mas vai ser uma grande aventura e talvez uma das coisas mais incríveis que você pode fazer, se não morrer. Resumindo, Marte é brutal e não é por acaso que não existe vida lá, então sabemos. E não tem ninguém dizendo que vai ser fácil ou que vai ser como tirar férias. Os primeiros colonos vão passar muito trabalho e muitos vão provavelmente morrer por lá. Mas a exploração está na essência do espírito humano e é uma das coisas que nos define como espécie. Talvez essa aventura não seja para a grande maioria das pessoas, mas pode ter certeza que tem milhares de aventureiros por aí que largariam tudo para embarcar nessa grande jornada. Finalizamos com outro trecho dessa mesma entrevista do Elon Musk, onde ele disse que a vida não pode ser só resolver problemas. Tem que existir alguma coisa que motive as pessoas a levantar todo dia sonhando com um futuro que é ao mesmo tempo empolgante e inspirador. That is inspiring and exciting. And what are the things that you find inspiring and exciting about the future? And I think a future where we are a spacefaring civilization and out there among the stars, I think that's, every kid gets excited about that. You don't even need to teach them. They just get it. It's like instinctive. And so it's very important for us to have reasons to be excited about life. Like when you wake up in the morning, it can't just be about problems. It's okay. I know everyone in this room deals with a lot of tough problems, but it's got to be more than that. So, I think a future where you can say, hey, even if it's not you, there's going to be people out there. We can have a base on the moon. We're going to have a city on Mars. Maybe go further, moons of Jupiter and everything. I think that's a very exciting future, and I think most people do. Por hoje é isso, pessoal. Deixem um like se gostaram. E se inscrevam para não perder os próximos updates. Um abraço e até logo!